Olá, meus amigos, a paz do Senhor, pré-adolescentes da Casa do Senhor. Nós estamos aqui com mais uma aula da revista O Evangelho do Discípulo Amado, editora CPAD. Jesus, o Bom Pastor, lição de número 8, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18, onde nós iremos tratar sobre algumas verdades que Cristo deixou a partir desse discurso que está registrado no Evangelho de João. Em primeiro lugar, nós temos o primeiro ponto do estudo. Jesus, o bom pastor. Meus queridos, o pastoreio era uma atividade econômica bastante conhecida ali na região de Israel. Os próprios patriarcas da história de Israel vivenciaram essa realidade, eram pastores, cuidavam de ovelhas. Então, o próprio rei Davi também cuidou de ovelhas. Então, era conhecida por demais essa atividade econômica. E Jesus se utilizou dessa figura para poder então transmitir verdades aos corações daquele povo que estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus coloca a ideia principal, que ele era o bom pastor, a guiar aquele povo a Deus, a guiar aquele povo ao verdadeiro caminho. Então, a parábola de Jesus relacionada à questão de criar ovelhas, nessa parábola Jesus coloca-se como bom pastor, coloca-se também como uma porta, coloca-se como protetor das ovelhas, mas também coloca-se como a única forma de alguém entrar no reino de Deus. As ovelhas, como eles conheciam, eram guardadas pelos pastores, protegidas num curral. Elas entravam e saíam em segurança. A partir da voz do pastor, elas acorriam aquele lugar, aquele momento, para poder então entrarem ali no redil e poderem serem bem guardadas. Elas reconheciam a voz do pastor, elas reconheciam o seu tom de voz. E quem entrava pela porta eram as ovelhas, era o próprio pastor, eram os amigos do pastor, aqueles que guardavam, ajudavam a guardar as ovelhas. Entretanto, aquele que passava por outro lado, que entrava no redil por outro lado, era considerado como ladrão, e esse ladrão vinha somente para matar, roubar e destruir. Então, com todas essas figuras, com todos esses elementos simbólicos, Jesus começa a contar ali uma parábola para aquele povo, para mostrar-lhes o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação. Aqui nós temos uma imagem para que você possa mentalizar bem aquilo que Jesus estava falando. Nessa imagem nós temos aqui um curral de ovelhas, onde existe somente uma entrada e nessa entrada existe um pastor que está cuidando das ovelhas. E essas ovelhas, elas estão sendo bem cuidadas. E aquele que entra por outro lugar que não a porta é o salteador, é aquele que vem destruir, é aquele que vem roubar, é aquele que vem matar. Então, eu sou a porta. Jesus declarou, João capítulo 10, versículo 7 e 9. Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Que mensagem maravilhosa! Jesus prometendo a salvação, Jesus prometendo sustento, Jesus prometendo segurança para todos aqueles que o identificassem como sendo a porta, mas também, não só também como a porta, mas como sendo o bom pastor. Como nós vimos, o curral ali é um lugar seguro, um lugar onde os pastores levavam suas ovelhas para passar a noite, pois durante o dia eles ficavam nas pastagens, próximos aos rios ou aos poços de água, para que então pudessem sobreviver, para que então pudessem ganhar peso, ganhar lã, ou então pudessem encontrar pastagens mais verdes. Então era assim que funcionava. E o cuidado com as ovelhas era um cuidado muito extremo, era um cuidado muito especial. Então, ali no momento em que eles levavam as ovelhas para o curral, era hora de contar as ovelhas, era hora de ver quantas estavam ali, se todas tinham obedecido à voz do pastor. E como nós sabemos, em Lucas capítulo 15, com a parábola do pastor e da ovelha perdida, nós temos que quando uma faltava, ele tinha que ir atrás, ele tinha que saber o que tinha acontecido, por algum problema que pudesse haver, ou um lobo tivesse pegado, ou um leão tivesse pegado aquela ovelha, ou então ela teria se desgarrado do rebanho. Então, ele era o responsável, ele precisava saber o que tinha acontecido com aquela ovelha. Então, o pastor se posicionava na entrada do curral e começava a contar.
E ao contar, ele também, muitas vezes, tinha um nome para a ovelha. Jesus se apresentou, então, naquele momento, contando aquela parábola, como pastor enviado por Deus para garantir vida, alimento, direção e proteção ao seu povo. Que coisa maravilhosa essa mensagem dessa parábola. Que coisa maravilhosa essa mensagem de Jesus. Ele veio para nos trazer vida. Ele veio para trazer vida para todos nós, a verdadeira vida, muita vida nesta vida. Pois enquanto estivermos em pecado, estamos mortos, a palavra de Deus diz. Se estivermos em uma vida de pecado, se estivermos desgarrados do Senhor, como bodes ou como ovelhas desgarradas, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo fala aos Efésios. Mas, quando nós nos achegamos a Deus, recebemos vida e vida abundante. Muita vida nesta vida. Ou seja, se nós estivermos somente pensando nos prazeres deste mundo, somente pensando nos prazeres dessa vida, nós estamos, na verdade, liquidados. Nós estamos, na verdade, afastados. Nós não nos encontramos no redil de Deus. Nós não estamos debaixo da proteção do bom pastor. Nós não estamos sendo alimentados pelo pastor. Na verdade, nós estamos em grande sofrimento espiritual. Nós estamos, na verdade, indo para o abismo, para as garras do lobo, para os dentes do leão. Então, isso é muito perigoso. Mas Jesus nos promete alimento, alimento pela sua palavra, pela água do Espírito. Nós podemos, então, ser saciados, porque o Senhor é o bom pastor. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos alimenta, Ele é quem nos abençoa. Ele é quem nos dá direção, a verdadeira direção pela sua palavra. Ele é quem nos mostra os melhores caminhos aos quais nós devemos andar. Na verdade, o caminho que é Ele mesmo. Então, Ele é quem nos dá proteção, proteção ao seu povo, proteção e a vitória contra todo pecado, proteção e a vitória contra o mundo, a vitória contra o diabo. Então, Jesus é o bom pastor para as nossas vidas. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Essa foi a principal distinção de Jesus para com todos os outros pastores, para com todos os outros líderes que vieram antes dele ou que vieram após ele. Ele é o verdadeiro pastor, ele é o verdadeiro líder, porque ele fez o que ninguém mais pôde fazer, dar a sua vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor fazia isso, o verdadeiro pastor, ele lutava, ele vencia os seus inimigos, para que as ovelhas não sofressem, para que as ovelhas não ficassem na boca dos lobos nem dos leões. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E ele demonstrou assim lá na cruz do Calvário. Jesus, inclusive com tudo isso, sendo o bom pastor, se mostrando um bom pastor, ele estava dizendo que queria um bom relacionamento com as suas ovelhas. Inclusive quando a Bíblia fala que as ovelhas tinham nomes, que os pastores punham nomes nas ovelhas. Isso significa que havia um relacionamento entre as ovelhas e o seu pastor. Então, Jesus colocando essa expressão, esse simbolismo e esse significado, Jesus está falando também que, para conosco, Ele quer também ter um relacionamento, uma aproximação, para nos dar segurança, nos dar graça, nos dar paz, nos dar perdão. Jesus quer manter um relacionamento com o homem, assim como desde o início Deus busca um relacionamento com o homem. Quando o homem pecou lá em Gênesis, quando o homem pecou lá no Éden, Deus poderia ter abandonado o homem ao seu próprio pecado. E quão desgraçado seria a sua vida sem a presença de Deus. Mas Deus se aproximou do homem, Deus fez o homem reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado para que então ele pudesse estabelecer aí então um relacionamento. Então desde lá até hoje, Deus procura estabelecer um relacionamento com os homens. Então nesse ponto aqui também nós encontramos que Deus protege o rebanho das feras e ladrões. Como o bom pastor, todo pastor protegia os seus rebanhos das feras e dos ladrões. Assim também Deus tem um compromisso muito sério conosco, de nos proteger, nos livrar daquele lobo, o lobo voraz, o diabo, que tenta nos tragar a todo momento, como um leão que está ao nosso derredor, querendo nos tragar, nos distanciar de Deus. Então Deus tem um compromisso conosco e nos está protegendo, mas também nós devemos fazer a nossa parte, ouvindo a voz do bom pastor, ouvindo a voz do Senhor, nos distanciando do pecado, orando, jejuando, vigiando, lendo a palavra do Senhor. Então nós precisamos fazer isso também, obedecendo aos nossos pais, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós possamos então andar no caminho da reta justiça e podemos estar livres desses perigos. A verdadeira vitória que vence o mundo é a nossa fé. E também nós vemos aqui que quando Jesus estava pronunciando essas palavras para o povo de Israel, para aquelas pessoas que estavam ali a ouvir-lhe,
Ele estava vendo Israel como um rebanho sem pastor. Ezequiel capítulo 34, versículos de 11 a 15. Nós vemos a mensagem de Deus ao povo de Israel desde o tempo antigo, que dizia assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus fez essa promessa a Israel, e naquele momento estava sendo cumprida a palavra de Deus. Jesus veio, o Deus Emanuel, o Deus conosco, estava pastoreando, procurando as ovelhas da casa de Israel, as verdadeiras ovelhas, para fazer parte do seu redil, para receber essa alimentação, para receber essa orientação, para que pudesse então viver a verdadeira vida que Deus tinha para dar, para receber o verdadeiro pasto, a verdadeira água para aquele grupo, para aquelas pessoas que precisavam ser apacentadas por Deus, porque Deus prometeu, Deus estava cumprindo. Entretanto, nós vemos que a Bíblia diz que aquele povo não recebeu, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No ponto 2, ouvindo a voz do pastor, nós encontramos: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor guia as ovelhas. A pastagem é a água, a verdadeira pastagem é a palavra de Deus, a água é o Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo completo para a nossa vida espiritual. Deus tem todo um cuidado especial conosco. Cuida de seus ferimentos carregando nos braços. Deus cuida dos nossos ferimentos espirituais. Entenda, assim como Deus tem nos buscado, assim como Deus tem nos chamado, assim como Deus tem nos atraído, Deus também tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa alma, dos nossos sofrimentos interiores. Deus tem um cuidado tão especial conosco. Deus se importa com tudo aquilo que pensamos ou sentimos. Deus, Ele quer saber, Deus, Ele quer poder intervir. Mas Ele é tão respeitoso que Ele permite que nós digamos o sim para Ele, permitamos que Ele cuide da nossa vida, que Ele cuide dos nossos sofrimentos. Então, Deus quer cuidar de todos os nossos sofrimentos. Se você tem um sofrimento interior, se você tem um problema interior no seu coração, quero que você entenda que Deus, Ele tem poder para curar, para sarar o teu coração, sarar os teus sofrimentos, sarar os teus sofrimentos interiores, os teus ferimentos, as tuas feridas interiores. Então, entenda que Deus tem esse interesse. E se você não puder andar sozinho, se você não tiver forças espirituais para isso, Ele te carrega nos braços. Então, além disso, Deus busca a ovelha perdida, como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo de 4 a 6, na parábola da ovelha perdida. Nós vemos essa preocupação de Deus. As ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus chamou todas para que pudessem segui-lo e serem alcançadas pela salvação. E Deus, assim como os pastores lutavam contra os animais ferozes, como aconteceu no exemplo de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, onde Davi disse para Saul que lutou contra um leão e um urso para salvar as suas ovelhas, também Deus luta contra o verdadeiro leão, o leão que tenta destruir a nossa vida, que é o diabo. Mas Deus é o leão da tribo de Judá, o leão verdadeiro, o leão mais poderoso que existe e pode nos livrar de todo esse mal. Então, Deus, como bom pastor, Ele procura ter uma relação de intimidade com as suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Ora, nós temos que conhecer o nosso Deus, e para que conheçamos o nosso Deus, possamos entender a sua voz, conhecer a sua verdadeira voz, precisamos procurar na sua palavra, precisamos procurar ter momentos de intimidade com Ele, precisamos orar ao Senhor, precisamos estar bem pertinho dEle, para que Ele possa realizar grandes coisas na nossa vida, para que nós possamos entender a sua voz,
possamos discernir a sua voz da voz do nosso coração e da voz do inimigo, que fica sorrateiramente sussurrando muitas vezes em nossos ouvidos espirituais para que nós desobedeçamos ao Senhor. Precisamos estar bastante vigilantes. O mais importante, além de ouvir a voz de Deus, é segui-la. Assim como Samuel ouviu a voz de Deus, onde Deus o chamou, ele também fez o propósito de seguir fielmente ao Senhor. Assim como Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente, assim também ele seguiu a voz do Senhor e obedeceu firmemente. Assim como Isaías também, ali ele ouviu a voz de Deus no templo, ele também resolveu obedecer à voz do Senhor. Então obedeçamos à voz do Senhor. Às vezes Deus está falando contigo, pré-adolescente, através do teu pai, do teu pastor, do teu líder. Então observa bem, leia a palavra, não despreze a palavra, porque a palavra ela te orienta no caminho reto, no caminho perfeito. Apenas pessoas obedientes a Deus podem dizer, o Senhor é o meu pastor. Você entende isso? Como é que alguém pode dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Às vezes nós olhamos somente para o final do versículo, nada nos faltará. Às vezes nós queremos somente o nada nos faltará, mas nós não queremos, o Senhor é o meu pastor. O que significa dizer que nós somos obedientes à voz do pastor. Então nós precisamos estar atentos a isso. Qual a resposta que estamos dando ao bom pastor ao ouvirmos a sua voz? Estamos agindo como as suas ovelhas, sendo obedientes, ou estamos agindo como mulas teimosas? A palavra de Deus no Salmo 32, versículo 9, diz o seguinte: Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios, para que não se cheguem a ti. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que obedeçamos com o coração pronto para obedecer, e não sejamos desobedientes e teimosos para obedecer, para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Precisamos estar atentos e precisamos obedecer, não sermos semelhantes a animais que precisam de cabrestos para serem puxados e levados aonde quer que o seu dono queira. Então, assim, possamos ser nós obedientes ao Senhor, sem que precisemos de artifícios de Deus para que venhamos a obedecê-lo. Então, no último ponto, o rebanho de Cristo, nós vemos aqui que esse pastoreio de Cristo, ele não ficaria somente restrito a Israel, mas o pastoreio do Senhor se estenderia por todo o mundo, não somente ao povo judeu, mas a todos os outros povos estrangeiros de outras nações. A Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 16, Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que coisa gloriosa! Preste bem atenção. Nós que não somos judeus, não pertencemos à nação judia, que não temos o sangue judeu, nós recebemos dessa maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nós recebemos a dádiva da salvação. Se a salvação tivesse vindo somente para os judeus, somente para o povo de Cristo, nós estaremos excluídos dessa salvação. O que seria de nós? Estaremos excluídos da vida eterna. Mas Deus ampliou sua salvação. Deus não ficou restrito somente ao povo judeu, mas Deus levou essa salvação às suas últimas etapas e consequências, ou seja, estendeu ela como uma grande rede sobre todo o mundo. E quem estende essa rede somos nós, a igreja do Senhor. Nós que recebemos essa dádiva, que sabemos o que é ser salvos. Nós precisamos pregar o Evangelho, levar o Evangelho a todas as criaturas, para que então o nome de Jesus seja conhecido de todos. Jesus, ele, na verdade, não tem pessoas favoritas, ele não tem grupos de pessoas favoritas. Né? Ele, na verdade, ele ama aos pobres, aos publicanos, aos doentes, a todos os povos de todas as nações, africanos, australianos, asiáticos, europeus, americanos, a todos, de todos os lugares. A palavra está sendo pregada, a palavra tem que ser dita, tem que ser anunciada, o evangelho tem que chegar aos corações. Jesus estendeu as suas mãos desde o princípio a todos os gentios que lhe procuravam. Ao centurião que procurou Jesus para que então o seu servo fosse curado. O centurião teve uma tão grande fé que disse, Jesus não precisa ir até minha casa. Diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus inclusive elogiou a fé daquele homem, que mesmo não sendo judeu, ele creu em Jesus e viu o milagre de Deus. A mulher cirofenícia que tinha uma filha terrivelmente endemoniada, também procurou Jesus. Ela pertencia à região da Fenícia, uma região estrangeira. Então ela procurou Jesus e disse a Jesus que precisava de um milagre. E ela disse que comeria inclusive da migalha que caía da mesa dos seus senhores. Ela, com humildade e fé,
foi até Jesus e Jesus atendeu aquele pedido de longe. Aquela menina foi liberta de muito longe. A mão do Senhor foi com ela. E o gadareno, o que dizer dessa história tão maravilhosa? A Gadara, a região de Gadara que ficava fora de Israel, região que era ocupada por gentios, também viu um grande milagre do Senhor, porém não entendeu. Aquele homem endemoniado há muitos anos, não somente um, mas dois, como a palavra de Deus diz. Aqueles homens de Gadara foram salvos pela palavra de Deus, pelo poder de Cristo. Cristo mostrando que o seu poder não estaria restrito somente à região de Israel, mas que o poder espiritual e libertador de Jesus também iria chegar até as outras nações da terra. Então, nós temos que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito claramente que a todos aqueles que o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos, na verdade, todos aqueles de todo o mundo podem receber o Evangelho, podem receber a verdade de Cristo e não precisam de maneira nenhuma de outro meio a não ser Jesus para alcançarem a salvação, para serem abençoados, para serem alcançados pela vitória de Cristo, a vitória de Deus, através da cruz do Calvário. Todos que o receberam, deu-lhes a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue, ou seja, que não pertencem a nenhuma nação, não precisa pertencer a nenhuma nação. Carne e sangue significa nação. Carne e sangue. Nenhuma nação tem o direito exclusivo da salvação, mas a salvação está distribuída a todos os povos da terra, porque o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna. Então, assim está escrito, são todos aqueles que nele crê, tenham a vida eterna. Então, Isaías 65 já pronunciava, fui buscado dos que não perguntavam por mim, nós não perguntávamos por Cristo. Os gentios não perguntavam por Cristo. Os gentios não conheciam a verdade de Cristo, não conheciam a verdade de Deus. Os gentios estavam distantes de Deus da verdade do Evangelho. Mas fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Assim Jesus tem colocado-se diante de todos os povos, através da igreja, da pregação e anunciação do Evangelho. E muitos estão chegando aos pés do Senhor, sendo libertos na África, na Ásia, na Oceania, na Austrália, nas Américas, onde quer que exista vida, o Evangelho deve ser pregado. Então, meus queridos, o Evangelho chegou até aos gentios. Jesus ordenou que a sua igreja evangelizasse todos os povos, fizesse discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É assim que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Pedro também deu início a essa evangelização dos gentios. Pedro foi até a casa do centurião, Cornélio, e ali Deus o fez reconhecer que a salvação e o Espírito Santo também era para os gentios. Então, quando Pedro pregava o evangelho àqueles homens, aquela família, com seus amigos ali, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram em outras línguas, mostrando a Pedro de forma visível que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo também foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Paulo pregou o evangelho aos gentios de toda a Ásia e também da Grécia. Deus falou a Paulo e levou ele a vários lugares. Ele entregou sua própria vida para pregar o evangelho. Então, assim como Jesus fez, pregando o evangelho, mandou seus discípulos ir de pregar. Também para nós está colocada hoje essa verdade, que devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, para que Deus possa dar o Espírito Santo a todos aqueles que creem, assim como em Pentecostes, as línguas que os discípulos falaram, que eles falaram em outras línguas, a Bíblia diz. As línguas estrangeiras, Deus estava mostrando que o evangelho seria pregado a todas aquelas nações ali presentes, a todos aqueles povos e línguas que estavam presentes naquele momento. O evangelho seria pregado. O evangelho começou a ser pregado ali de forma sobrenatural. E Deus cumpriu cabalmente a sua palavra e tem cumprido até os dias atuais, porque Deus não faz acepção de pessoas, como o apóstolo Pedro disse quando estava diante do centurião Cornélio. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Então reconheçamos que Deus quer salvar em todo lugar muitas vidas, centenas de vidas, milhares de vidas, que nós possamos também nos dispor para pregar o evangelho.
Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesse momento, que nós possamos ouvir essa palavra, você pré-adolescente, reconhecer que Jesus é o teu bom pastor, que Jesus quer cuidar de você, que Jesus tem muito para fazer na tua vida. Reconhece Ele na tua vida e Ele fará muitas coisas a você, por meio de você e para Ele. Glória, honra e louvor ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.